Olá, seja bem-vindo ao curso de aplicação da Instrução Normativa de Metro, INR, que especifica os critérios e métodos para a classificação da eficiência energética de edificações residenciais, visando a etiquetagem em edificações. Meu nome é Alicia Gabriela Eli e este é o módulo 3 do curso, onde são apresentados os critérios da envoltória. Vamos dar início ao módulo 3 do treinamento relativo à NR. Nessa primeira aula, vamos tratar da introdução à avaliação da envoltória. Vou abordar brevemente os 3 métodos de avaliação da eficiência energética, que são eles: o prescritivo, simplificado e de simulação. Vou falar sobre os indicadores de desempenho térmico provenientes da NBR 15575, parte 1, de 2013, emenda 2021, e também utilizados aqui na etiquetagem. Tratar das condições de elegibilidade à classe A de eficiência energética da unidade habitacional como um todo e também apresentar como é realizada a classificação pelo método simplificado e de simulação. Mas antes, o que é a envoltória? Na Instrução Normativa do Inmetro para a classificação de eficiência energética de edificações residenciais, INR, a envoltória é relacionada aos planos que separam o ambiente externo do ambiente externo, como, por exemplo, as fachadas, empenas, coberturas, aberturas, pisos, etc. Ela pode ser comparada à pele da edificação. E como que a INR ela pode classificar a envoltória da edificação? Então, lá no texto relativo à NR, que está presente no anexo 2 da Portaria em Metro Consolidada, número 309, de 6 de setembro de 2022, são apresentados 3 métodos de avaliação para a classificação da eficiência energética da envoltória. O primeiro que vamos abordar é o método prescritivo. Este método é similar ao checklist. A partir de determinados valores de referência, que estão presentes lá na NBR 15575, partes 4 e 5, é verificado se a unidade habitacional atende ou não o desempenho térmico mínimo pela norma e, por consequência, a classe C de eficiência energética pela ANR. É importante enfatizar duas coisas. Essas partes 4 e 5, elas são da nova publicação da NBR 15575 na parte de desempenho térmico, então é aquela emenda de 2021. E também que, quando a avaliação da unidade habitacional for realizada por este método prescritivo aqui na NR, a classificação máxima de eficiência energética da envoltória a ser alcançada é a classe C, porque esses requisitos são relativos ao desempenho térmico mínimo pela NBR 15575. Depois, temos os métodos simplificados de simulação. Em ambos estão em sintonia com a NBR 15575 2013 e emenda 2021, parte 1, que descreve o procedimento de simulação computacional para avaliação de desempenho térmico de edificações residenciais. Por esse motivo, pelos dois métodos é possível a obtenção dos indicadores de desempenho térmico, que serão utilizados para a classificação de eficiência energética da envoltória da unidade habitacional. Entretanto, pelo método simplificado, os indicadores são obtidos por meio de um metamodelo e há limitação quanto às edificações que podem adotar este método. Já pelo método simulação, como seu nome mesmo diz, os indicadores são obtidos por meio de simulação termoenergética. Esses dois métodos classificam a envoltória da unidade habitacional entre A, mais eficiente, e até E, menos eficiente. E quais são os indicadores de desempenho térmico que são utilizados aqui no método simplificado de simulação para classificar a envoltória das edificações residenciais? São, ao todo, 4. O primeiro deles é o percentual de horas de ocupação dentro de uma faixa de temperatura operativa, o PHFT. Depois temos a temperatura operativa anual máxima e mínima, até o max e até o min, respectivamente. E esses 3 indicadores, eles são obtidos para a unidade habitacional ventilada naturalmente. O quarto indicador é a carga térmica de refrigeração e de aquecimento, a CGTR e CGTA, respectivamente. O quarto indicador é a carga térmica total da edificação. Ele nada mais é do que a carga térmica de refrigeração e de aquecimento que foi obtida ao longo de todo o ano. Com esse indicador de carga térmica, é possível estimar o consumo com ar-condicionado da unidade habitacional. Vamos ver essa estimativa, como fazer ela ainda nesta videoaula. E agora, como esses indicadores eles são calculados? A gente vai mostrar aqui de uma forma bem simplificada, o cálculo desses indicadores, para que vocês entendam também. É mais claro que quando vocês utilizarem lá o metamodelo, vai vir esse valor
já para vocês de forma automática, vamos dizer assim. Já pela simulação, não, vocês precisam fazer, a partir dos dados de saída da simulação, fazer a caracterização, né? Enfim, chegar nos valores dos indicadores. Mas, mostrando aqui de uma forma simplificada para vocês, o primeiro passo para calcular esses indicadores é fazer uma caracterização simplificada do clima, que pode ser enquadrado dentro de um dos 3 intervalos. Esses intervalos são limitados por valores da média anual da temperatura externa de bulbo seco. Então, quais são esses intervalos? Climas com até 25 graus de TBS média ficam no intervalo 1. Entre 25 e 27 graus ficam no intervalo 2. E climas mais quentes, acima de 27 graus, ficam no intervalo 3. A partir da determinação do intervalo, nós podemos verificar uma faixa de temperatura operativa dentro da qual se considera que o ambiente oferece condições adequadas de habitabilidade. Essa faixa vai ser usada no cálculo de 2 indicadores, o PHFT e a carga térmica total. Considerando aqui um exemplo da cidade de Palmas, no Tocantins, que tem uma temperatura média anual de 26,8 graus, nós podemos verificar que ela se encaixaria no intervalo 2. Ou seja, a faixa considerada adequada para habitabilidade e temperaturas operativas sempre menores do que 28 graus. E temperaturas acima de 28 graus durante as horas ocupadas, ali a gente já vai começar a contabilizar a carga térmica de refrigeração. Feita essa caracterização do clima, nós podemos calcular o primeiro indicador, que é o percentual de horas de ocupação dentro de uma faixa de temperatura operativa, o PHFT. Traduzindo essa equação, nós vamos contar quantas horas do ano o ambiente tinha ocupação de pessoas e a sua temperatura operativa estava dentro da faixa definida anteriormente. Esse valor vai ser dividido pelo número de horas de ocupação desse ambiente ao longo de todo o ano, o que seria igual a 2.920 horas para as salas e 3.650 horas para os dormitórios, ou 6.570 horas para ambiente de uso misto. Multiplicando por 100, nós temos o valor do PHFT em porcentagem. Com isso, o PHFT vai representar a proporção de horas ao longo do ano em que o ambiente está ocupado e possui temperaturas operativas dentro de uma faixa considerada aceitável para a habitabilidade. Pegando como exemplo essa edificação, ela possui como ambiente de permanência prolongada um dormitório, uma suíte e uma sala com cozinha integrada. Ou seja, são 3 ambientes de permanência prolongada, ou 3 APP, como costumamos chamar. É preciso calcular o valor do PHFT para cada um dos APPs. Calculado o PHFT para cada um dos APPs, é necessário calcular o valor correspondente para toda a unidade habitacional, ou UH. Para isso, basta fazer o somatório de todos os valores do PHFT calculados anteriormente para os APPs e dividir pelo número de APPs. No caso desse exemplo, nós teríamos a soma do PHFT do dormitório com o da sala e cozinha integrados e também com o PHFT da suíte, tudo isso dividido por 3. As duas próximas variáveis são as temperaturas operativas anuais máxima e mínima. A máxima representa o valor de temperatura operativa mais alta de cada APP, durante seu respectivo período de ocupação ao longo do ano. Essa variável deve ser calculada em todas as avaliações, independentemente da zona bioclimática em que o projeto está localizado. Por outro lado, temos a temperatura operativa mínima, que só precisa ser calculada para as edificações localizadas nas zonas bioclimáticas 1, 2, 3 ou 4. E de forma semelhante com o que fazemos para a máxima, na temperatura mínima nós identificamos o valor mais baixo para cada APP durante seu período de ocupação ao longo do ano. Depois de calcular as temperaturas para cada APP, a temperatura operativa máxima da UH vai corresponder ao valor mais alto dentro dos resultados dos APPs, enquanto que a temperatura operativa mínima da UH vai adotar o valor mais baixo entre os resultados de cada APP. As últimas variáveis a serem calculadas são as de carga térmica, que representam a quantidade total de calor fornecida e ou retirada do ar para manter as condições desejadas em um ambiente. Quando é removido o calor do ar, nós chamamos de carga térmica de refrigeração. E quando é fornecido o calor ao ar, nós chamamos de carga térmica de aquecimento. Mas a carga térmica de aquecimento somente precisa ser considerada em climas compreendidos pelo intervalo 1, lá daquela tabela que a gente mostrou inicialmente. Ou seja,
são aqueles que possuem temperatura anual média de bulbo seco menor do que 25 graus. A soma das cargas térmicas de refrigeração e de aquecimento vão resultar na carga térmica total. Calculado a carga térmica de refrigeração e de aquecimento para cada um dos apps, o cálculo da carga térmica total da UH vai corresponder à soma das cargas térmicas de refrigeração para cada app, adicionando também as cargas térmicas de aquecimento calculadas para cada app. Se a edificação não estiver localizada em um local com clima dentro do intervalo 1, basta desconsiderar a parcela de aquecimento. Então, carga térmica total da UH aí vai ser o somatório das cargas térmicas de refrigeração e aquecimento para cada um dos apps. Depois de calculados todos os indicadores de desempenho da UH, é possível determinar a classe de eficiência energética da envoltória. E essa classificação também segue o procedimento de simulação computacional de desempenho térmico da NBR 15575, considerando as seguintes equivalências. Se a UH não atendeu nem ao nível mínimo da NBR 15575, ela vai ter classe E de envoltória. Se o nível mínimo foi obtido, então ele pode ser classificado como D ou C, o que vai depender de mais um critério de carga térmica. Nível intermediário vai ser equivalente à classe B. E quem for superior pela NBR 15575 vai receber a classe A da envoltória. É importante mencionar que essa classificação é destinada à análise de edificações pelo método simplificado de simulação. Como já mencionamos, no caso do método prescritivo, a classe a ser obtida, caso atendidos todos os critérios, é a classe C, e não é necessária análise como aqui é apresentada. Na videoaula 2 deste módulo, falamos em mais detalhes sobre o método prescritivo. Então, falando de novo aqui sobre o método simplificado e de simulação para a determinação da classificação da envoltória, a determinação dessas classes ela vai depender da comparação dos resultados dos indicadores de desempenho térmico da edificação na condição real com aqueles obtidos para a edificação na condição de referência. A condição real ela vai representar a unidade habitacional conservando suas características reais, conforme o projeto ou conforme a edificação construída. A condição de referência ela vai representar a unidade habitacional adotando-se características de referência. E a referência ela é descrita pela NBR 15575, parte 1, que chama essas condições de modelo real e modelo de referência. A primeira característica da edificação de referência diz respeito à alteração da composição das paredes e pisos de toda a edificação. Ao invés dos componentes construtivos do projeto, deve ser utilizado um elemento de vedação de 100 mm de espessura composto por material com propriedades térmicas de acordo com essa tabela. Ou seja, condutividade térmica de 1,75 watts por metro quadrado Kelvin, calor específico de 1000 joules por quilo Kelvin e densidade igual a 1.200 kg por metro cúbico. Além disso, a absortância das paredes externas ela precisa ser considerada 0,58. Então, sempre a superfície externa ali ela precisa estar com essa absortância. De forma similar, a composição da cobertura também precisa ser alterada, considerando as especificações dessa tabela. Essa especificação é um pouco diferente, dependendo da zona bioclimática em que o projeto está localizado. Se estiver entre as zonas 1 a 7, a cobertura da referência deve ser composta por uma laje de 100 mm de espessura, câmara de ar com resistência térmica de 0,21 m² Kelvin por watt e telhas de 6 mm de espessura e absortância igual a 0,65. Se a edificação estiver localizada na zona bioclimática 8, além da composição descrita anteriormente, também deve ser adicionado um isolante térmico, com resistência térmica igual a 0,67 m² Kelvin por watt. Além dos elementos construtivos, as aberturas dos ambientes de permanência prolongada no modelo de referência também vão precisar ser alteradas. Neste caso, elas serão redimensionadas para que a sua área represente um percentual de elementos transparentes igual a 17% da área de piso. Além disso, os elementos transparentes vão adotar uma transmitância térmica igual a 5,7 watts por metro quadrado Kelvin e um fator solar de 0,87. Cada abertura com elementos transparentes vai adotar uma abertura padronizada para ventilação natural igual a 45% da sua área.
No total, cada ambiente de permanência prolongada vai possuir um percentual de abertura para ventilação igual a 7,65% da área de piso. E essa abertura vai considerar perfis de 5 centímetros ao redor do elemento transparente com condutância térmica igual a 56 watts por metro quadrado Kelvin. O modelo de referência também deve desconsiderar a presença de elementos de sombreamento que tiverem sido especificados no projeto. Por exemplo, vão ser desconsiderados os beirais, as projeções das sacadas, brises, venezianas e persianas. No caso do exemplo deste slide, o modelo de referência teria a cara da ilustração ao lado direito, tendo sido removidos os beirais. Agora eu vou mostrar um passo a passo para a classificação da envoltória da unidade habitacional. É importante mencionar, novamente, que essa classificação não é aplicada ao método prescritivo, mas sim ao método simplificado de simulação. Outro ponto importante é que, na NR, por mais que a gente analise a eficiência energética dos sistemas individualmente, não é possível emitir etiqueta parcial de cada um dos sistemas, ou seja, a etiqueta deverá ter avaliação da envoltória do sistema de aquecimento de água. Mais detalhes sobre etiquetas vocês verão no último módulo deste curso, onde falaremos sobre os requisitos de avaliação da conformidade, o RAC. Mas voltando ao passo a passo da classificação, a análise da eficiência energética da unidade habitacional é feita sempre a partir da comparação do modelo real com o modelo de referência. O primeiro critério a ser analisado é o PHFT da UH. Nós vamos precisar calcular o ΔPHFT, que nada mais é do que a diferença entre o PHFT do real e o PHFT da referência. Para o atendimento das classes D e C com relação ao critério do PHFT, vai ser necessário que o PHFT do modelo real seja maior do que 90% do valor do PHFT da referência. E para atender as classes B e A, é necessário que o ΔPHFT seja maior ou igual a um ΔPHFT mínimo, ou seja, é preciso de um incremento mínimo ao do PHFT real em relação ao PHFT da referência. E onde podemos obter esse ΔPHFT mínimo? Ele pode ser consultado a partir dessa tabela, que relaciona o ΔPHFT mínimo com as tipologias da edificação, com os pavimentos, e também com o PHFT e a carga térmica total do modelo de referência. E a tabela também menciona um ábaco ou equações. Aqui mostrando esse ábaco e as equações que descrevem cada uma das retas, neste ábaco e, consequentemente, nas equações, é mostrada a relação entre o ΔPHFT mínimo exigido e o valor de PHFT da referência. E, cada linha do ábaco ou cada equação, elas estão relacionadas com uma tipologia e o pavimento. O segundo critério de classificação está relacionado com as temperaturas operativas máxima e mínima. Independentemente da classe, é necessário que a UH ela tenha o critério de temperatura máxima e temperatura operativa mínima. Claro que para a temperatura operativa mínima, a gente já mencionou, ela somente precisa ser atendida para as zonas bioclimáticas de 1 a 4. Então, quanto ao critério de temperatura operativa máxima do modelo real, ele deve ser menor do que a temperatura máxima de referência, sendo considerado uma tolerância. Essa tolerância ela vai ser igual a 2 graus para os UHs unifamiliares e para os UHs em edificações multifamiliares localizadas no pavimento de cobertura, ou igual a 1 grau para os UHs em edificações multifamiliares localizadas no pavimento térreo ou tipo. De maneira semelhante, é preciso que a temperatura operativa mínima seja maior do que a temperatura operativa mínima da referência, também considerando uma tolerância, que vai ser igual a 1 para todos os casos. É importante destacar que aqui a gente tem, eu já falei para o PHFT, vou falar para a temperatura operativa máxima e mínima aqui, eu já falei também, e vou falar para a carga. É sempre importante que vocês tenham a norma em conjunto para que, se vocês tiverem outros casos, como cobertura parcialmente exposta ou piso ali, sobre pilotis, vocês entendam qual ali critério que vocês precisam utilizar. Então, sempre é preciso que vocês consultem a norma para terem essas respostas também. O terceiro e último critério de classificação da envoltória trata da carga térmica total da UH. Novamente,
Considerando a comparação do modelo real com a referência, deve ser calculada a redução da carga térmica total da UH no modelo real em relação ao modelo de referência, conforme mostrado nessa equação. O atendimento desses critérios na classe A, B, C e D vai partir da comparação dessa redução com a redução mínima para cada uma das classes. Novamente, vai existir uma tabela que mostra o valor da redução mínima em função da tipologia do pavimento e da carga térmica total do modelo de referência. Para a classe D, vocês vão observar que existem valores negativos de redução. Isso quer dizer que nessa classe ainda é possível que a carga térmica do modelo real seja maior do que a referência dentro da tolerância estabelecida por esse percentual. Já para a classe C, é preciso uma redução da carga maior ou igual a zero, ou seja, a carga térmica total do modelo real deve ser menor ou igual à carga térmica do modelo de referência. Para a classe B, se o PHFT da referência for menor do que 70%, a redução da carga térmica pode ser igual a zero, então basta que o modelo real tenha a mesma carga térmica da referência. Já para os casos em que o PHFT da referência é maior ou igual a 70%, é necessária uma redução entre 15% e 27% da carga térmica, dependendo da tipologia do pavimento dos resultados da referência. E para a classe A, vai ser necessária uma redução ainda mais expressiva da carga térmica, entre 30% e 55%. Porém, se obtido desempenho inferior ao mínimo da NBR 15575 e estiver em desacordo com o critério de carga térmica total da classe D de eficiência energética, então o OH vai obter a classe E de eficiência energética da envoltória. Agora vamos pegar como exemplo essa edificação unifamiliar que é composta por 3 APPs, uma sala e 2 dormitórios. A cobertura dessa UH é composta por telhas de fibra-cimento com absortância de 0,27, uma camada isolante de lã de vidro com 7 cm e uma camada de ar e um forro de gesso. As paredes são de steel frame com isolamento de lã de rocha de 5 cm. Foi considerado o clima de Palmas nesse exemplo. Começando pela caracterização do clima de Palmas. Verificamos que a sua temperatura média anual de bulbo seco é igual a 26,8 graus. Como este valor está entre 25 e 27 graus, então o clima se enquadra no intervalo 2. Para o intervalo 2, a faixa de temperatura operativa vai considerar valores menores do que 28 graus. Observando os resultados de PHFT, vemos que a referência obteve um valor igual a 36,7%, enquanto que o modelo real obteve 65,9%. Isso dá um delta PHFT de 29,2%. Analisando o critério das classes D e C, que exige que o PHFT do real seja maior do que 90% o valor da referência, observamos que as duas classes, a C e a D, elas foram atendidas. Para as classes A e B, é necessário atendimento ao incremento mínimo. Considerando que estamos analisando uma edificação unifamiliar, cujo modelo de referência obteve valor de PHFT menor do que 70%, então nós temos que descobrir o valor do delta PHFT mínimo através de equações. Vamos pegar então a primeira equação, que descreve o incremento mínimo ali para as edificações unifamiliares, e inserindo na equação o valor do PHFT da referência, que é igual a 36,7, obtemos o incremento mínimo de 23,7. É importante destacar que a gente coloca ali o valor da porcentagem mesmo, né? Então é 36,7 e não 0,36. Então sempre tem que ter em mente isso. Como o delta PHFT obtido foi de 29,2, então o critério foi atendido para as classes B e A. Passamos então para o próximo critério, que é o das temperaturas. Como a nossa edificação está localizada na zona bioclimática 7, não vai ser preciso verificar a temperatura operativa mínima, somente a máxima. O valor de temperatura operativa máxima obtido para a referência e para o modelo real é praticamente o mesmo, igual a 36 e 36,1, respectivamente. E considerando mais a tolerância de 2 graus, que possui esse valor porque estamos analisando uma edificação unifamiliar, verificamos que o critério é atendido para todas as classes, porque a temperatura máxima deveria ser menor que 38 graus e verificamos que ela é igual a 36,1. Por fim,
Vamos ao critério de carga térmica total. Para fazer essa análise, nós vamos considerar o valor da carga térmica dividido pela área de piso de todos os APPs. Com isso, vemos que a referência obteve um valor de 206,1 kWh por metro quadrado, enquanto que o modelo real obteve 87,8 kWh por metro quadrado. Isso quer dizer que a redução da carga térmica do real em relação à referência foi igual a 56,4%. Agora vamos então analisar cada uma das classes e ver quais critérios são atendidos. Considerando que estamos trabalhando com uma edificação unifamiliar, cuja referência possui carga térmica maior que 100 kW por metro quadrado, verificamos que a classe D permite que o modelo real ele chegue ali num valor de uma tolerância de 27%, porque é 27 negativo. Como já vimos, na verdade ocorreu uma redução da carga térmica no modelo real, então verificamos que esse critério de classe D é atendido. Para a classe C, basta que a carga térmica do real seja igual à da referência. A gente já viu, que esse critério foi atendido. Para a classe B, a redução mínima vai estar tanto em função da carga térmica do modelo de referência, como também do PHFT da referência. Como o PHFT da referência foi menor do que 70%, verificamos nessa tabela que a redução de carga térmica pode ser igual a zero. Então, novamente, verificamos que o critério foi atendido, porque a carga térmica do real é menor do que a carga térmica da referência. Para atender o critério de carga térmica da classe A, vamos precisar de uma redução mínima de 55% do modelo real em relação à referência. Como o valor de 57,4 foi obtido, então também verificamos o atendimento desse critério na classe A de eficiência energética da envoltória. Podemos agora fazer um balanço do atendimento dos três critérios em relação a cada uma das classes de eficiência. Como a classe A foi obtida para todos os critérios, então concluímos que a classificação de eficiência energética da envoltória da unidade habitacional também é igual a A. Para a classificação da eficiência energética da unidade habitacional, é necessário determinar o consumo de condicionamento de ar da unidade. Partindo do modelo real ou do modelo de referência, que podem ter sido analisados tanto a partir do método simplificado quanto pelo método de simulação, nós vamos obter a carga térmica de refrigeração e a carga térmica de aquecimento, que vão ser divididas por um coeficiente de eficiência energética. Para a carga térmica de refrigeração no modelo de referência, esse coeficiente vai ser igual a 3,5. No modelo real, com sistema de condicionamento de ar com capacidade inferior ou igual a 17,6 kW, o cálculo do coeficiente deve ser realizado com base no COP, no IDRS ou no CSPF. Já para sistemas com capacidade superior a 17,6 kW, o coeficiente de eficiência energética deve ser obtido por meio dos procedimentos descritos na NC. O consumo de aquecimento do modelo de referência vai ser obtido quando dividimos a carga térmica de aquecimento por 3,47. No modelo real, com sistema de janela ou split, o coeficiente de eficiência energética para aquecimento deve ser calculado com função do valor do coeficiente para refrigeração. Ou então, também é possível adotar o dado do fabricante. Quando existir aquecimento de piso, deve ser adotado o COP igual a 1. E na existência de aquecimento ambiental elétrico e térmico, eles devem ser apresentados separadamente. E neste caso, o consumo de aquecimento por fonte térmica deve ser determinado pelo projetista. Para aparelhos com condicionamento de ar do tipo janela ou split de velocidade fixa, é obrigatório fazer o cálculo do coeficiente de eficiência energética por meio do COP, que é o coeficiente de performance da refrigeração do aparelho de condicionamento de ar. E o cálculo é feito a partir dessa equação aqui. Para aparelhos com condicionamento de ar do tipo split com inverter, o coeficiente pode ser calculado a partir do Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, o IDRS. Esse índice pode ser obtido nas tabelas de eficiência energética do Programa Brasileiro de Etiquetagem, o PBE, para condicionadores de ar, ou então por meio da interface web, conforme endereços descritos neste slide. O cálculo do coeficiente de eficiência energética a partir do IDRS é feito a partir dessa equação. O IDRS possui vantagem sobre o COP, porque considera o desempenho da máquina em carga parcial de interpolações em 50% e 100% de carga,
considerando o sistema de condicionamento de ar para um clima brasileiro médio. Como alternativa para os aparelhos de condicionamento de ar do tipo split com inverter, o cálculo do coeficiente de eficiência energética para a refrigeração pode ser adaptado para climas específicos em função da temperatura externa desses climas e das horas de operação do sistema. O CSPF, que vem de Cooling Seasonal Performance Factor, pode ser obtido pelo procedimento descrito na ISO 16358 ou por meio da interface web, utilizando o arquivo climático desejado e as horas de operações reais. E o cálculo é feito a partir dessa equação aqui do slide. Ainda para o sistema de condicionamento de ar, é recomendada a renovação de ar em função da área dos ambientes externos, seguindo as orientações do anexo A da NBR 16655, parte 1. Para sistemas com capacidade inferior a 17,6 kW, em que exista sistema de renovação de ar, deve ser considerada uma parcela de consumo desse sistema de renovação nas equações que determinam o consumo para refrigeração. Essa parcela vai ser em função da potência do equipamento de renovação de ar, das horas de uso da edificação e dos dias de ocupação no ano. Como a gente já apresentou aqui, né, a forma que é feita a classificação da envoltória, a gente já apresentou também como chegar no consumo de condicionamento de ar, mas é importante mencionar aqui ainda neste módulo que se você fizer a classificação da unidade habitacional como um todo, então considerando envoltório e sistema de aquecimento de água, e essa classificação vai ser mostrada em um dos módulos mais adiante aqui no curso. Se a sua UH ela atender a classe A, lá pela classificação que é feita, ela precisa também atender a determinadas condições de elegibilidade para a classe A, para daí sim ela ser determinada como classe A. Se alguma dessas condições não forem atendidas, a classificação ela baixa para B, né? No caso de edificações que foram classe A lá pela classificação. Essas condições de elegibilidade elas existem tanto para a envoltória quanto para o sistema de aquecimento de água. E aqui eu só vou tratar mais aqui da envoltória porque esse é o módulo, né, da envoltória. No sistema de aquecimento de água, que é o próximo módulo, vocês verão as condições de elegibilidade para aquele sistema. As condições de elegibilidade da envoltória elas são descritas no item 7.1. E precisam ser consideradas ali, né, na avaliação da envoltória quando ela for realizada pelo método simplificado de simulação. Lógico, porque o método prescritivo ele somente chega ali até a classe C. Então, como mencionei, né, as condições de elegibilidade da envoltória vão ser mencionadas aqui e as condições do aquecimento de água elas vão ser mencionadas no próximo módulo e, só para vocês saberem, elas estão no item 7.2 da MR. Então, falando aqui sobre os critérios de elegibilidade para a classificação A, eles são relacionados somente ao requisito de espessura do isolamento da tubulação do sistema de condicionamento de ar. Então, no caso de sistemas splits, caso a edificação seja entregue com espera para a instalação do sistema de condicionamento de ar ou possua sistema instalado, ela deve atender ao requisito de isolamento térmico de tubulações para a condução de fluidos, conforme a tabela 7.1 ou a equação 7.1 da NR. Já para sistemas centrais, devem ser observados os critérios definidos no item 7.1.2.2 da NC. Então, são só esses critérios ali, essas condições de elegibilidade para a classificação A, não relacionadas à envoltória. Por enquanto, ficamos por aqui. Na próxima videoaula falaremos sobre a parte 2, que é referente ao método prescritivo. Até lá!